No ano de 2024, mais de 21 milhões de mulheres com 16 anos ou mais relataram ter sido vítimas de algum tipo de violência no Brasil. Isso representa mais de 1/3 da população feminina adulta. E num país onde a cada 4 minutos uma mulher é vítima de violência, o papel do Ministério Público é ainda mais importante. E para falar hoje sobre a atuação do Ministério Público no enfrentamento à violência de gênero, eu converso com o Dr. Ângelo Fabiano Farias da Costa, que é corregedor nacional do Ministério Público e membro do Ministério Público do Trabalho. E eu sou Letícia Giovannini Garcia, promotora de justiça, e este é o Direito ao Ponto, o podcast da FEMPAR, que é a Fundação Escola do Ministério Público do Estado do Paraná. Doutor Ângelo, seja muito bem-vindo ao Direito ao Ponto. É uma alegria e uma honra muito grande te receber aqui para essa conversa sobre a atuação do Ministério Público no enfrentamento à violência de gênero. Principalmente porque o nosso cenário de violência de gênero no Brasil é assustador. Só o ano passado foram cerca de notificações de 1.450 feminicídios. Foram mais de 580 mil medidas protetivas concedidas somente no ano passado. O Brasil ele ocupa o 5º lugar no número de feminicídios, isso no panorama mundial. Eu gostaria de começar, então, perguntando ao senhor como o senhor enxerga o cenário brasileiro aqui no que diz respeito ao enfrentamento à violência de gênero e a essa violência contra a mulher. Doutora Letícia, eu quero agradecer a você pela oportunidade de participar desse podcast Direito ao Ponto e poder esclarecer também esses temas que são fundamentais aí para a sociedade brasileira. Sim. De fato, é um tema que nos preocupa muito hoje como corregedor nacional do Ministério Público, Claro. A violência contra as mulheres, né? Não apenas a violência doméstica familiar, esses números que a senhora traz de feminicídio. O Brasil, de fato, é um dos campeões mundiais Sim. em matar mulheres pela condição de gênero, pelo simples fato de ser mulher. E é isso que a gente está tentando mudar, contribuindo com um fortalecimento da atuação do Ministério Público. Então, é um trabalho que não é só do Ministério Público, é um trabalho que envolve um sistema de proteção. Sim. Que passa por delegacias especiais de atendimento especializado à mulher, por delegacias no interior também, por redes de assistência social, pelo Poder Judiciário, pela Defensoria Pública. E essa engenharia tem que ser muito bem trabalhada e é isso que nós estamos tentando fazer. E o nosso objetivo é tentar fazer com que o Brasil reduza, de fato, os números de feminicídio. Sim. Isso ainda está muito... É uma situação que é muito difícil de resolver porque envolve várias questões que são diferentes daqueles crimes normais que acontecem, geralmente, no meio da rua. A violência doméstica, o feminicídio, em termos gerais, acontece dentro da residência. Exato. No lugar que a mulher deveria se sentir mais segura. E é o lugar que ela vem, muitas vezes, a ser morta. No ano passado foram 1.450, como você trouxe, mas todo ano são números que se repetem. Esses números eles aumentam um pouco, baixam um pouco, sempre nesse índice aí de 1.500 feminicídios por ano, um pouco mais, um pouco menos, que é um número muito grave aí e que ceifa a vida de milhares de mulheres no Brasil. E lembrando que ainda que esse é um número que é trazido pelo sistema de saúde. Não necessariamente é um número exato de todas as mortes praticadas contra mulheres no Brasil. Então, há até uma certa subnotificação dessa projeção toda. E o senhor é o nosso corregedor nacional do Ministério Público, tem feito um trabalho em torno disso, também vem do Ministério Público do Trabalho. Eu gostaria de perguntar aqui quais as medidas têm sido tomadas dentro do Conselho Nacional do Ministério Público no preparo dos promotores, nesse enfrentamento aí à violência de gênero. Como tem sido o trabalho hoje? Antes de responder essa pergunta que você me faz e dessa questão dos números do feminicídio, Sim. Nós temos identificado também situações em que os números são bem maiores na realidade. E Brasil afora, temos trabalhado para tentar mudar essa situação do acompanhamento real desses números, né? Tem muito estado que hoje ainda acaba por colocar o feminicídio como um homicídio de mulheres. Exato. Na realidade, isso em muitas situações, até para, de certa forma, se maquiar. Eu não estou aqui em nenhum momento dizendo que é por má fé, enfim, mas Sim. São questões de política e de coleta de dados públicos. Há alguns estados que optam por manter ali situações que não são muito, digamos,
muito detectadas como feminicídios, como homicídios. Eu entendo. Isso nós estamos tentando mudar para adotar o padrão que já tem, por exemplo, aqui no governo do Distrito Federal. E como que é E aqui? também no Piauí. Aqui, qualquer morte violenta de mulher, a investigação policial, ela já, de cara, ela é deflagrada como um feminicídio. Isso para ajudar na coleta da prova, na perspectiva de gênero para coleta e instrução daquele inquérito policial e da apuração daquela morte. Se ao final, durante a instrução, se detectar que aquilo de fato não era um feminicídio, era um homicídio, há a desclassificação lá do crime para se atrelar de fato ao homicídio e não ao feminicídio. Mas isso é uma forma mais real e fidedigna de traçar essa questão dos dados reais do feminicídio no Brasil. No que tange o que a gente tem feito para buscar diminuir a violência de gênero, e é algo que não se limita tão somente à violência doméstica familiar. Exato. Nós estamos adotando aí uma série de medidas. Nós lançamos pela Corregedoria Nacional um selo que é respeito e inclusão no combate ao feminicídio, fortalecimento da atuação do Ministério Público nessa temática. E nós estamos qualificando membros Brasil afora. Então, há convocações de membros e membras dos 30 ramos e unidades do Ministério Público, e a ideia é capacitar pelo menos 70% dos colegas promotores, promotoras, procuradores e procuradoras na Lei Maria da Penha e também na perspectiva de gênero, para que os colegas possam atuar nas várias esferas de atuação de uma forma mais voltada a uma busca pela igualdade de gênero e pelo tratamento, digamos, mais equânime daquelas questões que envolvem as mulheres. Então, além disso, nós estamos fazendo campanhas de conscientização, que estamos divulgando no Brasil todo. Tivemos, inclusive, a participação da Maria da Penha na nossa campanha. Ela gravou um vídeo e a ideia é conscientizar os membros do Ministério Público, os servidores e servidoras, terceirizados, enfim, todo o público que trabalha internamente, mas também a população. E é claro que, ao conscientizar a população, homens e mulheres, naturalmente os índices de violência doméstica acabam por aumentar também, de registros. Mas o que nós queremos é conscientizar para que a mulher possa saber o que é a violência física, que ela é mais fácil, a sexual, a patrimonial, a psicológica, que muitas vezes não é clara. E além disso, nós estamos tentando, nesse selo, buscar aperfeiçoamento dos mecanismos de controle dos agressores, de acompanhamento dos agressores. Não apenas as tornozeleiras eletrônicas, mas aqueles botão de pânico, para que a mulher, ao receber uma medida protetiva de urgência, ela de fato se segura com relação a não ter a sua integridade física abalada ou sua vida ceifada, e se de fato se resguarde ali a sua integridade física. Isso é muito interessante, doutor, porque nós temos 3 pontos, eu acho que é importante a gente trabalhar aqui. Há um microsistema de enfrentamento à violência, porque existem normas específicas, existe uma forma de condução da prova distinta, porque dentro do enfrentamento à violência de gênero, no que diz respeito à violência doméstica, normalmente são situações que ocorrem sem testemunhas. Então, há uma valoração muito peculiar no que diz respeito à palavra da vítima. Então, esse preparo de quem atua é extremamente elementar. E o que o senhor menciona, desde o início, a coleta de vestígios iniciais é a parte mais importante para que haja uma investigação bem-sucedida. Então, já ter esse olhar desde o princípio como um suposto feminicídio, eu acho que é muito mais fácil da gente identificar adequadamente esse panorama. E também, na sequência disso, a importância da coleta de dados reais. Porque somente com um quadro correto de dados de violência a gente vai conseguir trabalhar esse enfrentamento. Então, eu acho que são situações muito importantes essa questão da formulação dessas questões, porque a gente trabalha muito em cima de violência física. Quando a gente fala em violência de gênero, violência doméstica, a gente tem um olhar muito para a questão da lesão corporal e do feminicídio. Mas antes disso, existem inúmeras outras formas de violência que, inclusive, são relacionadas na lei, que é a violência, como o senhor mencionou, psicológica, a patrimonial, a sexual, a emocional, que muitas vezes elas existem previamente a esses atos mais violentos que deixam vestígios e que muitas vezes a própria vítima não identifica aquilo como se violência fosse e nem mesmo o agressor. Então, tem exemplos, assim, corriqueiros no dia a dia
quem trabalha na violência doméstica. O companheiro pegou o celular da mulher, quebrou, foi agressivo, bateu, atirou algo no pet, no cachorro, teve um comportamento hostil dentro de casa. Então, já são pequenos atos de violência que muitas vezes nem a vítima e nem o próprio agressor identificam aquilo como violência. Então, quando a gente vê em um relatório, algo para ela preencher se ela foi vítima de violência, às vezes ela nem sabe se realmente foi. Perfeito. Então, esse processo de conscientização é muito interessante. Então, e eu também queria trabalhar sobre as três dimensões da violência principais, que é a violência doméstica, que é onde a gente vê esses números assustadores. Temos a violência política e a violência institucional. Dentro desse contexto, doutor Ângelo, como o senhor enxerga uma forma do Ministério Público ser mais acessível às vítimas? O Ministério Público, ele precisa se aproximar, doutora Letícia, cada vez mais da sociedade. Sim. A quem cabe ele servir. Exato. Então, o promotor e a promotora de justiça precisa estar em contato com a rede de proteção e acompanhando dados oficiais da localidade que trabalha, claro, para a partir dali ele conseguir formular, fomentar, no caso, políticas públicas com os atores estatais para a proteção dessas mulheres. Então, veja, você falou a questão de muitas vezes não se saber qual o tipo de violência, se é sexual, se é patrimonial, o que é a violência patrimonial, o que é psicológica. E essa questão da conscientização é fundamental. Então, você chegar ali a fazer projetos de acolhimento da vítima, mas não apenas na questão, digamos, de segurança pública, sim, mas assistência social, a parte de capacitação, de qualificação dela para que ela muitas vezes ingresse no mercado de trabalho. O promotor tem que estar atento. Para isso, às vezes, muito é bom ter um contato com o Ministério Público do Trabalho, que tem capacitação, especialização nessa questão de inclusão no mercado de trabalho. A educação infantil do filho, que há a priorização pela Lei Maria da Penha da necessidade daquela mulher que é vítima de violência doméstica ter o seu filho como prioritário ali no acesso. Sim. À educação da primeira infância, por exemplo, em creche pré-escola. E também o contato com o agressor. Por isso, o fomento e a implantação dos chamados círculos reflexivos é de extrema importância para que o agressor, não o feminicida, que esse precisa ser preso, né? E nós editamos recentemente, eu e o ministro Mauro Campos, o Corregedor Nacional de Justiça, uma recomendação para que os promotores e promotoras busquem, a partir da decisão do Supremo Tribunal Federal, o cumprimento imediato da decisão do Tribunal de Júri e, sobretudo, para o caso de feminicídio. Sim. Mas nos casos em que não houve uma escalada tão forte como tirar a vida, é fundamental que o homem seja conscientizado, porque isso já mostra que tem efeitos muito positivos para que ele não venha a reincidir e repetir nisso. Tem várias esferas de atuação com relação ao Ministério Público. Nós temos que buscar que a sociedade seja atendida por um promotor ou promotora e que a sociedade também saiba o que é a violência política. Isso. Saiba o que é a violência institucional, porque são conceitos que nós que somos juristas, digamos assim, nós sabemos bem, mas o cidadão, a cidadã comum não tem. Então Exato. É preciso que ela acesse, muitas vezes, se sofrer alguma forma de violação, qualquer que seja, procure o Ministério Público, faz uma denúncia pelo site, vai ao Ministério Sim. Público, seja atendida por um promotor, por um servidor, e procura a instituição, ou até a Defensoria Pública, mas Claro. para que tenha ali uma análise jurídica daquele caso e possa ter, de fato, uma atuação mais efetiva do Ministério Público brasileiro. Então, essa é a nossa ideia de tentar fomentar nisso. Esses grupos reflexivos, eles são um exemplo muito positivo de sucesso, porque, salvo engano, acho que cerca de 500 municípios no Brasil implementaram esses grupos. Claro que é um número muito pequeno se levar em conta que o Brasil tem, acho que 5.500 municípios. Então, 10% dos municípios brasileiros hoje tem esses grupos. Mas há uma taxa de reincidência em violência doméstica muito baixa. Então, essa é uma tipo de iniciativa que ela é muito bem sucedida no que diz respeito à prevenção. O senhor consegue ver uma forma de a gente tentar expandir esse tipo de projeto para esses outros tantos municípios? Sim, eu tenho nas correições que eu faço, Brasil afora, já foram 16 estados. E eu tenho me reunido, além dos governadores, com quem tenho tratado, doutora Letícia, sobre esses temas de violência doméstica, educação infantil e proteção de crianças e adolescentes. Nós temos também convidado os prefeitos
dos Sim. municípios daquele estado que é visitado. É o trabalho que depende Isso. muito do prefeito. E depende demais. E nessas reuniões que tem tido a participação maciça de prefeitos e prefeitas, nós temos dialogado, buscado aproximar os prefeitos, os gestores municipais do Ministério Público, para que ele também não fique com aquele receio. Eu vou ser investigado pelo Ministério Público, eu vou ser processado pelo Ministério Público. A ideia não é essa. Sim. A ideia é, nós estamos recomendando aos colegas que dialoguem com os prefeitos, entendam as dificuldades e fomentem a instituição dos chamados ciclos reflexivos, e também estamos trabalhando na perspectiva da educação infantil para aumentar a oferta de vagas para crianças em creches para escolas. Porém, no que toca à pergunta dos ciclos reflexivos, isso nós temos fomentado. E há projetos do Ministério Público no sentido de ampliar, de fato, essa cobrança para que isso surta efeitos positivos na redução da violência doméstica em todo o país. Porque se a gente pensar, é um projeto de baixo custo. Porque precisa, basicamente, de uma sala para receber essas pessoas, esses homens, né? Porque a gente precisa dos homens participando desse projeto preventivo, desse ideal de prevenção. Não adianta só as mulheres estarem envolvidas, tem que ter os homens mesmo nesses projetos. É uma sala, tem que ter um psicólogo. Enfim, se você levar em conta todo o gasto que o Estado tem no pós, como lidar com, na lida da violência posterior, depois que ela já acontece, é uma iniciativa que ela é muito válida e seria muito importante quanto mais municípios aderissem. E dentro desse projeto do selo de combate a feminicídio, como tem sido também a capacitação dos promotores? Como está sendo feito esse projeto no âmbito do Ministério Público? É um projeto que nós fazemos em parceria com o Conselho Nacional dos Procuradores Gerais. Tá. Então, eu pedi esse apoio ao CNPG para que os procuradores gerais de justiça se empenhassem na realização dessas capacitações. E eles têm feito isso em todo o país. Então, já tem estados que já superaram 70%, como fui informado, no estado de Sergipe. Então, é um número muito expressivo que nós temos aí Brasil afora. E, além disso, doutora Letícia, eu firmei, na realidade, protocolos de intenções com todos os procuradores gerais e todos os corregedores gerais, onde as unidades assumem um compromisso de se esforçar, de adotar práticas para reforçar estruturalmente, em termos também de capacitação, de atendimento ao público, a atuação do Ministério Público no que tange à violência doméstica familiar e também a educação infantil. Então, são duas situações que nós estamos, dois protocolos de intenções que nós firmamos com todo o país para que o Ministério Público, de fato, priorize essas pautas, que são pautas de direitos fundamentais extremamente importantes para as famílias brasileiras. Então, nós temos aí um otimismo de que isso vai, de fato, surtir resultados e melhoria de índices relativos à violência doméstica e familiar contra as mulheres. Até porque são pautas interligadas. Porque, além do medo da mulher, porque há pesquisas que apontam que um dos fatores que impede a mulher de sair desse ciclo de violência é a questão do medo, mas o outro é a questão dos filhos. Do cuidado com os filhos, a questão do amparo financeiro. E no Brasil, salvo engano, acho que existem mais de 2 milhões de crianças na faixa de 2 a 5 anos fora das creches por ausência de vagas. E esse é um número que impacta muito, inclusive, na dependência financeira, emocional, que é um dos fatores, inclusive, da mulher, ela não tomar a decisão de sair desse ciclo da violência. Então, esse trabalho que lida a questão infantil com a questão da mulher é extremamente interligado. E há algum projeto no que diz respeito a essa reformulação de políticas públicas para vagas em creches, enfim, priorizando essas mulheres vítimas de violência doméstica? Existe algo nesse sentido? Sim, doutor? tem. Nós estamos fazendo essa atuação de forma convergente, interligada. Então, nós temos hoje, nas correições, nós temos recomendado ou determinado que todos os promotores de justiça que são correcionados, e são todos na área de educação, de violência doméstica, eles instaurem procedimentos investigatórios ou administrativos para acompanhar, por exemplo, as filas de crianças que esperam vagas em creche para escolas. Então, o colega hoje precisa monitorar isso. Há uma fila hoje oficializada, dados é um pouco menor hoje, esses números vêm diminuindo, de algo em torno de 630 mil crianças de 0 a 3 anos, fora
aquelas número, que né? de 4 a 5 anos. 0 a 3 anos são aquelas creches que É quase um berçário, né? Não, é um berçário e não é obrigatório. Sim. Mas há uma meta do Plano Nacional da Educação que é colocar 50% das crianças de 0 a 3 anos nas creches. E aquelas de 4 a 5 anos é integralizado. Então 100% deveriam. E tem muita criança na pré-escola de 4 a 5 anos que está fora. E isso impacta na questão da violência doméstica. Porque muitas vezes a mulher espera que o filho tenha uma vaga na educação infantil, na creche, na pré-escola, para poder sair de uma situação de dependência econômica, psicológica, emocional do companheiro que faz ela ser submetida a uma violência doméstica. Ela pode buscar, por exemplo, uma qualificação para conseguir uma renda e a partir daquilo ali ela ter uma igualdade material em termos familiares também. Então está tudo interligado. E isso no Brasil todo nós estamos trabalhando e a ideia nossa é justamente diminuir também em nível nacional essa fila de creches, inclusive com acompanhamento de obras de educação básica, doutora Letícia, que estão paralisadas. Então, além de monitoramento das filas em si, nós estamos determinando a abertura de procedimentos para cada obra, para que o promotor converse com o prefeito para saber por que aquela obra está paralisada. É problema com o TCU, é problema com o Tribunal de Contas dos Estados, é problema de liberação de recursos do Fundo Nacional de Defesa da Educação, FNDE. Então, isso nós estamos identificando os gargalos para que essas obras sejam destravadas. E a educação infantil é uma pauta também do Dr. Paulo Gonedo, nosso Procurador-Geral da República e presidente do CNMP, que é o projeto Primeiros Passos, que um dos eixos é essa ampliação das vagas em creches pré-escolas, e nós estamos trabalhando de forma a ajudar também esse projeto da presidência. E esse projeto é extremamente interessante, ele gera um impacto muito além disso, porque se a gente levar em conta, você vem do Ministério Público do Trabalho, hoje acho que as mulheres, elas têm 3 vezes mais chances que os homens de se estabelecerem em mercado informal de trabalho. E um dos grandes motivos disso é justamente a questão da maternidade, a guarda dos filhos. Porque a mulher, ela, na maior parte das vezes, ela é a guardiã, ela exerce esse papel da guarda, do cuidado, que é um trabalho não remunerado, que é um trabalho invisível, é um trabalho que gera uma série de impactos nessa questão da emancipação econômica, na dependência emocional. Então, quanto mais tivermos essas vagas e projetos nesse sentido, de trazer à mulher esses instrumentos infantos juvenis de acesso ali, para que ela possa colocar o filho dela numa creche, para que ela possa trabalhar, se estabelecer no mercado formal, maiores as chances que a gente tem dessa mulher ela ter uma vida um pouco mais... que ela consiga identificar essa questão da violência, que ela consiga evitar e trazer uma prevenção para todo esse cenário. Então, eu acho esse trabalho ele é elementar. E tem tido adesão do poder público, dos prefeitos, governadores, nessas conversas, nesses diálogos? Tem. Eles têm ali, alguns prefeitos, sobretudo. O governador é diferente um pouco, tem uma estrutura maior. Mas prefeitos e prefeitas, muitas vezes, doutora Letícia, tem ali um certo receio de lidar com o Ministério Público. Claro. Às vezes reclamam que estão com a atuação, estão sendo investigados. Então, a nossa ideia é construir consensos. Até porque, doutor, desculpa interromper, muitas vezes, quando a gente entra na carreira, na inicial, naquela comarquinha pequena lá do interior, a gente faz tudo. É um promotor que lida com a questão do patrimônio público, com a saúde pública, com a educação. Então, são amplas demandas. Então, ao mesmo tempo que o promotor, às vezes, ele está com uma investigação ali do prefeito, ele está cobrando a creche. Então, assim, são muitas pautas que, às vezes, elas até conflitam. Então, talvez isso seja uma das dificuldades desses diálogos e dessa compreensão. Isso. E nessas reuniões, eles têm sido extremamente receptivos. Que bom. Com relação ao nosso convite e ao diálogo. Muitos elogiam a forma de lidar, porque veem que a nossa ideia lá é buscar ajudá-los. E ao ajudá-los, nós vamos ajudar também os municípios e aquela população daqueles municípios. Então, isso tem sido feito, é algo que eu tenho buscado muito incentivar os colegas, para que os colegas encontrem soluções. Não adianta, muitas vezes, o colega vir, isso depende, logicamente, da independência do colega funcional. Mas não adianta, em muitas situações, o colega ingressar com a ação
que só vai ser resolvida talvez daqui a 10 anos com uma série de recursos, quando ele poderia ali, com diálogo, com acompanhamento, resolver aquela questão em 6 meses, 1 ano, a partir de uma atuação extrajudicial, em que você não joga para o Poder Judiciário, para a Justiça, Exato. essa questão e resolve no âmbito do Ministério Público, que tem poderes para conseguir equacionar situações como essa. Nós temos muitos instrumentos de... Até pedir para o senhor explicar, como acredito que muitas pessoas que estão nos assistindo aqui nem sejam da área do direito, quais instrumentos que o Ministério Público tem para resolver de forma extrajudicial, ou seja, sem ingressar no judiciário, questões como essa? Se ele identifica, por exemplo, uma fila, digamos que ele está num pequeno município, tem uma fila de 10 mil crianças que esperam vagas em creches. O promotor de justiça pode instaurar um procedimento administrativo que ele não tem natureza, digamos, investigatória, é algo mais leve, digamos assim, menos opressor para quem está do outro lado, no caso a prefeitura, e a partir disso ele reunir dados estatísticos, reunir ali as questões relativas às dificuldades, os problemas enfrentados para aquele gestor, sentar à mesa com todas as instituições, além da prefeitura, que podem ajudar a equacionar aquela questão da redução da fila e melhorar o acesso, e a partir daquele procedimento administrativo, sem qualquer tipo de atuação judicial, resolver aquela questão. Claro. Então, não precisa ir à justiça, ele pode muitas vezes firmar nesse caso específico, algo até mais informal, uma assinatura de algo como se fosse um protocolo de intenções, não o chamado TAC, né? O chamado TAC geralmente vem de uma situação de ajustamento de conduta, o termo de ajustamento de conduta, que muitos gestores já pressupõe às vezes não desajuste, querem, né? Então hoje, como tem hoje a questão da composição, nós estamos buscando tirar um pouco também dessa carga pesada que o termo de ajuste de conduta tem para muitos gestores públicos. Tanto que dentro da Corregedoria, doutora Letícia, nós estamos trabalhando a atuação do Ministério Público em nível estrutural, ou seja, macro. E até desenhando outros instrumentos, como chamado talvez um termo de compromisso significativo, que é algo que já existe na África do Sul, em que o gestor ali ele se compromete a adotar providências na concretização de determinada política pública sem ter, digamos, aquelas amarras, aquelas imposições que tem no termo da justa conduta. É como se fosse um acordo ali entre as partes para resolver aquela situação. Quase que um protocolo de intenções. Sim, a ideia é essa. As pessoas se comprometem a fazer, enfim, colocar determinadas medidas de políticas públicas. E, doutor, indo além da questão da violência doméstica, agora pensando já no enfoque público, digamos, aquela violência que acontece contra a mulher fora, no ambiente público, no ambiente político. Nós temos hoje a figura da violência política de gênero, que foi criada, aliás, existem já alguns tratados que trazem isso, mas foi criminalizado recentemente. Existe dentro do Ministério Público, do Conselho Nacional do Ministério Público, alguma orientação no trabalho do Ministério Público nessa área? Porque até gosto de trazer... O ano passado foi um ano de eleições municipais. Há uma pesquisa trazendo que 3 a cada 10 vereadoras ou candidatas relataram ter sofrido algum tipo de violência política. Então, assim, como tem sido porque nós temos essa atuação eleitoral, né? Como tem sido esse olhar do Conselho Nacional, do Ministério Público, no preparo desses promotores eleitorais para essa demanda específica? Esse é um tema, doutora Letícia, que nós estamos iniciando um trabalho. Eu fui procurado pela Procuradora da Mulher da Câmara dos Deputados, que é a deputada Soraya Santos, do Rio de Janeiro, que tem feito um trabalho aí muito importante, junto com outras deputadas, nessa questão relativa à violência política. E nós identificamos que o Ministério Público brasileiro precisa atuar de forma ainda mais enfática nisso. É claro que é um crime novo, né? Foi trazido na lei 2021, Lei 14.192 e a Lei 14.197, que trouxe essa questão da violência política. Mas o que nós identificamos é que há uma tentativa, em razão também do chamado machismo estrutural, que de fato existe, a questão do patriarcado, pouco, né? de tentar, em muitas situações, alguns homens tentam excluir a mulher
da vida política. Então, tanto que nós temos a cota para as mulheres, né, de candidaturas, mas hoje, em nível geral, nos cargos eleitos, a média de 15% das cadeiras, entre 15% e 20% das cadeiras, hoje nós temos 2 governadoras só, de 27 estados. Isso todo é um reflexo também da exclusão que se faz da mulher. Na última eleição para o Senado, de 81 senadores, só 4 mulheres foram eleitas. 4 mulheres só. E na Câmara dos Deputados não é diferente, algo em torno de 15% a 18%. Por quê? Porque há ainda um afastamento da figura feminina do debate político, da seara política. E essa questão da violência política, a positivação desse na lei, nessas 2 leis, é fundamental, porque quando se tenta impedir, restringir, obstaculizar o acesso de uma candidata, o debate político, ou até da mulher, quando já está no seu cargo de deputada, de vereadora, ou de qualquer cargo executivo, do poder executivo, e se tenta ridicularizar, constranger, humilhar a figura feminina. Então, isso hoje é um crime, e o Ministério Público já tem atuações relevantes. Existe um grupo de trabalho formado no âmbito do Ministério Público Federal, na perspectiva eleitoral, que já acompanha 200 casos, aproximadamente 200 casos de violência política que já ocorreram. Então já tivemos casos, por exemplo, de violência política contra a deputada, que determinado deputado passou a mão na deputada durante uma sessão de uma Assembleia Legislativa. Isso é uma violência política contra aquela deputada. Outros casos de violência política contra a população, algum parlamentar que é do público LGBTQIAPN+, que num debate público, é execrado, discriminado, objeto, alvo de preconceito por outro parlamentar. Então, são situações que acabam se repetindo. Isso pode acontecer tanto antes da candidatura, num debate ali pré-candidatura. Pré-candidatas, né? Pré-candidatas. Isso fere até a questão do Estado Democrático de Direito, porque isso viola a democracia, o regime democrático. E é de suma importância que o Ministério Público tenha um olhar atento para isso. O que nós queremos hoje é também capacitar os promotores e promotoras, porque tem muitos casos em que, na nossa ótica, e isso é a independência funcional do colega, mas na nossa ótica, o colega poderia eventualmente ter atuado para buscar uma condenação por violência política, e se entendeu que ali não havia violência política. Que era um crime contra a honra. Que era um crime contra a honra, uma injúria, uma difamação, uma calúnia, tudo. E é algo que precisa ser aprofundado, né, com esses estudos que a gente faz, com esses casos que nós temos acompanhado Brasil afora, e a Corregedoria Nacional quer fomentar esse debate. Então, internamente, a nossa ideia talvez é até soltar alguma recomendação. Nisso eu soltei recentemente, como você sabe, uma recomendação voltada a todos os promotores e promotoras no que tange a violência doméstica, criando uma espécie de um protocolo de atuação, uma espécie de fluxo que os promotores têm que seguir durante os casos de violência. E quero também tentar fazer algo nesse sentido, trabalhar junto com o Ministério Público Eleitoral, que aí é o federal, junto com os promotores eleitorais, para que nós possamos fazer uma atuação concatenada, e nas eleições do ano que vem, quando vai ser eleições gerais, nós possamos atuar de forma mais enfática, buscando a prevenção disso, a conscientização e, em alguns casos, a responsabilização de quem eventualmente cometeu a violência política. Sim, porque eu ainda noto uma disparidade muito grande do número de denúncias que vem das procuradorias da mulher com o número de denúncias ofertadas pelo Ministério Público no que diz respeito à violência política de gênero. Então, há muitos e muitos dados ali apontando a existência dessas denúncias informais ali, enfim, registros, né, dessa ocorrência, mas que poucas acabam virando o processo. Então, em algum momento está tendo esse olhar da interpretação do caso, ou a questão probatória, que muitas vezes também não há testemunha, enfim. Eu acho que são vários fatores que é importante mesmo ter esse olhar atento e padronizado da Corregedoria Nacional, porque demanda essa atenção na atuação do Ministério Público. E, doutor, para além, então, a gente está numa escalada da violência de gênero. A gente começou pela violência doméstica, passamos pela violência política e agora vou entrar numa seara, digamos, mais estrutural, que é a violência institucional, que é aquela violência
praticada por agentes dentro das instituições, seja por negligência, por discriminações, até na revitimização dessas mulheres dentro das estruturas do Judiciário, do Ministério Público. Como o senhor vê esse tipo de violência e a responsabilidade do Ministério Público no combate à violência institucional? O Ministério Público, ele como fiscal da ordem jurídica, ele tem que buscar velar para que não haja, durante os atos, especialmente aqueles judiciais e audiências de instrução, a chamada violência institucional e também dentro da própria instituição. Claro. Nós já acompanhamos alguns casos, foram leis aprovadas também recentemente, a chamada Lei Mariana Ferrer, que é a Lei 14.245, e teve também a Lei 14.321, que trouxe uma mudança na Lei de Abuso de Autoridade e criou a figura da violência institucional, que é justamente quando muitas vezes uma vítima ou uma testemunha de algum crime sexual ou algum crime violento, ela passa a ser objeto de uma violência durante um testemunho que ela dá, durante um depoimento que ela dá, e isso não pode ser tolerado pelo Ministério Público. Então, o Ministério Público hoje precisa estar atento, os promotores também têm que estar capacitados para que qualquer ato judicial ou extrajudicial que o Ministério Público participe, que ele seja um ambiente acolhedor para quem vai ser ouvido, seja testemunha, seja vítima, qualquer pessoa, até o próprio réu. O réu tem a sua dignidade que precisa ser respeitada. E essa pessoa não pode ser violentada dentro de um ambiente em que ela já sofreu uma violência antes e está ali em razão disso. Então ela precisa, até porque ela se sentir à vontade para falar a verdade, para contribuir com a instrução processual, seja numa investigação pré-processual ou durante um processo, uma ação penal, e a partir disso ter ali uma coleta mais fidedigna da prova. E não trazer casos como a gente viu recentemente, o caso da própria Mariana Ferrer, que foi um caso em que o advogado ultrapassou todos os limites de agressão daquela vítima, em que havia uma ridicularização, havia ali situações em que ele expunha fotos, supostamente fotos na visão do advogado inadequadas, que supostamente desonrariam aquela vítima, e num ambiente em que o judiciário também poderia ter atuado de uma forma, na presidência daquele ato, a coibir aquela violência. Então esse processo foi parar no CNJ, o juiz chegou a ser, inclusive, punido com, salvo engano, uma advertência, ou foi censura, enfim, uma pena, e é algo que não pode se repetir. É mais comum que a gente imagina. Muito comum. O ano passado mesmo teve um caso que, enfim, foi noticiado em toda a mídia também, no Paraná, de um desembargador que, num processo que corria ali, em que uma adolescente, acho que pedia alguma medida de proteção com relação a um professor que a assediava. E eu acho que o desembargador, na sessão, ele acabou mencionando que toda mulher corria atrás de homem mesmo, enfim, de certa forma, projetando aquele crime ou aquela medida, a vítima virando, digamos, entrando no banco dos réus, invertendo os polos. Tanto que, por anos a fio, uma das teses dominantes em júri era a legítima defesa da honra. Eu cansei de fazer júri no interior, quando eu entrei na carreira, na qual inúmeros homens homicidas eram absolvidos pela legítima defesa da honra. Então, a vítima, ela virava o centro, a figura central de um palco de ridicularização. E eu acho que nós, como instituição, nós temos esse papel extremamente importante de preservar. E esses protocolos todos que vêm sendo adotados, eu acho que a questão do preparo é uma das coisas mais importantes, né, doutor? Sim. E dentro da Justiça do Trabalho, eu acredito que você tem muito mais propriedade para falar, porque é a tua carreira de origem. O ano passado foram registrados na Justiça do Trabalho cerca de 8.600 casos de assédio sexual. Claro que aqui, quando a gente fala em Justiça do Trabalho, a gente fala em empresas públicas, privadas, mas nós sabemos que existe também esse cenário dentro das instituições, dentro do Ministério Público, dentro do Judiciário. Existe aqui um estudo, por exemplo, da Fundação Getúlio Vargas, de 2023, mostrando que mulheres do sistema de justiça relatam assédio moral e sexual por parte de superiores com baixa responsabilização. Por isso que eu pergunto se o Ministério Público, como instituição, se nós estamos preparados para lidar com denúncias de assédio, como tem sido esse trabalho?
Você falou, doutora Letícia, sobre a questão relativa à violência institucional, né? E só complementando, de vez em quando chegam ali notícias, né? Ainda não houve uma formalização uma vez, mas chegam notícias de que numa audiência lá, um promotor de família, numa audiência com relação à situação de divórcio, o promotor, ao saber que a vítima é violência, que a mulher é vítima de uma violência doméstica, ele chegou a de certa forma, ridicularizar ali aquela situação de disputa familiar ou de separação, tentando constranger a mulher a permanecer casada com o marido. Aquelas frases muitas vezes até machistas que são consideradas, né? Como, tipo, em briga de marido e mulher não se mete a colher, enfim. Né? Então, assim, isso é uma violência, se isso acontecer, isso é uma violência institucional que não pode ser tolerada. Isso pode ser, inclusive, reportado à Corregedoria Nacional. Nós temos hoje, apenas complementando esse ponto, um olhar muito voltado não apenas para a regularidade formal, claro, do trabalho dos promotores, cumprimento de prazos, de prorrogações, de prazo de recurso, não isso. O que nós queremos é induzir e buscar fazer com que o Ministério Público atue com mais qualidade, baseado em dados, em evidências, e para que faça a diferença na vida, na situação da população, quer dizer. Então, e que aquela vítima se sinta acolhida. No que tange a questão do assédio, é um tema que, de fato, me preocupa muito como procurador do trabalho. Eu sou procurador do Ministério Público do Trabalho há cerca de 16 anos, e uma das especialidades do MPT é justamente o estudo do assédio moral. Nós temos visto aí, no próprio Ministério Público, várias denúncias de assédio moral. Às vezes não há também ali a sensibilidade de colegas para identificar aquelas situações, muitas vezes por desconhecimento de elementos que caracterizam, na visão dos procuradores do trabalho, por exemplo, o assédio moral. Alguns acham que aquilo ali não é assédio moral e, de fato, em algumas situações é, que acreditam que é só uma relação hierárquica, que é um pouco mais rígida, que o chefe tem o poder de cobrar do servidor, isso. Mas isso tem gerado problemas intensos na nossa instituição, como, por exemplo, afastamentos, né, dias de trabalho perdidos. Então existem casos? Existem vários casos, não só no Ministério Público, no Judiciário, no setor privado, tudo isso. Hoje é um problema e que tem repercutido na saúde mental. Claro. Então, que hoje o Conselho aprovou recentemente, acho que há 2 anos, uma resolução destinada à política de atenção à saúde mental do Ministério Público, dos membros, servidores, enfim. E lá também tem políticas de combate ao assédio moral e sexual. E é algo que hoje eu tive uma conversa com uma colega sobre isso, estou buscando também aperfeiçoar, para trazer para o Ministério Público uma ótica também de especialização do Ministério Público do Trabalho. Para que nós possamos ter dentro do MP, em todo o Brasil, são 13 mil membros. Promotores e promotoras de justiça, procuradores e procuradoras, além dos servidores que devem ultrapassar aí muito esse número, que têm um contato cotidiano e que podem dali gerar situações de assédio e de adoecimento. Então, capacitar, conscientizar e, sobretudo, ter canais de recebimento dessas denúncias para que o servidor não se sinta exposto ou, eventualmente, seja vítima de alguma perseguição depois, isso tem que ser trabalhado de uma forma o mais apropriada possível, senão nós tenhamos, sou pena de nós termos alguma situação que vai, ao invés de ajudar, prejudicar o relacionamento interpessoal dentro da nossa instituição. Já tivemos casos em alguns ministérios públicos de servidores que supostamente se suicidaram por prática de assédio moral. Isso é algo muito grave. Então é algo que está na ordem do dia do Conselho Nacional do Ministério Público, e a Corregedoria Nacional também tem buscado voltar esse olhar para que nós possamos equilibrar as relações de trabalho dentro da nossa instituição e para fora também na atuação do Ministério Público, né? Quando há, por exemplo, algumas denúncias com relação a promotores que eventualmente possam estar assediando, é fundamental que as corregedorias também façam o seu papel, cumpram o seu papel, que isso pode gerar, de fato, uma responsabilização disciplinar. É claro que tem situações, às vezes, que não são assédio moral e o servidor acha que é assédio moral. É uma interpretação. É uma interpretação, né? Ou diz que é assédio moral, até sabendo que não é, mas para expor. E é muito grave para um colega do Ministério Público ser acusado de assediador ou assediadora. Claro. Então é algo que tem que ser trabalhado com muita sensibilidade aí e profundidade para que nós possamos ter o esclarecimento dessas situações.
E quais instrumentos que hoje nós temos para lidar com isso na prática? Existe, acho que recente foi criada uma ouvidoria da mulher. O que mais que existe de instrumentos hoje para lidar com a questão do assédio? Nós hoje temos, além da Ouvidoria Nacional do Ministério Público, e dentro da Ouvidoria Nacional do Ministério Público, a Ouvidoria das Mulheres, nos estados também, nos Ministérios Públicos Estaduais, cada instituição tem ouvidorias e tem também ouvidorias da mulher também. Acho que, salvo engano, só um estado que não tem, mas os demais já criaram ouvidorias específicas para a mulher. E além desses canais de atendimento, você tem comissões em alguns ministérios públicos que são especializadas para o atendimento de denúncias de notícias ou para o acolhimento de situações de assédio moral, tá? E sexual, para trabalhar, para conscientizar. E também o canal da corregedoria. A corregedoria, se houver uma situação em que um membro está assediando moralmente ou sexualmente um servidor ou servidora, o servidor do Ministério Público tem como provocar a corregedoria para que a corregedoria faça uma apuração no aspecto disciplinar daquela situação. E se eventualmente se constatar que de fato houve uma configuração de assédio moral, até alguma repercussão mais gravosa, até na área civil também, e se for sexual pode até haver uma condenação criminal, que existe o crime de assédio sexual, né, quando ele é praticado por um superior hierárquico. Então tem essas nuances. E o assédio moral, é bom deixar claro que muitas vezes se confunde uma situação em que houve um desentendimento pontual entre chefe e subordinado e aquela situação seria assédio. O assédio moral, diferentemente do assédio sexual, ele precisa ser reiterado. Determinada situação, se eu tenho uma desavença, eu sou seu chefe e eventualmente tenho uma desavença contigo, isso pode ser uma situação que gera até algum direito de indenização, alguma infração funcional, mas não é necessariamente um assédio, porque o assédio tem que se protrair no tempo. Entendi. Ele precisa ser algo reiterado, prolongado, com vários elementos, às vezes de exclusão, às vezes de excesso de tarefas, de cobrança de prazos, de forma de tratamento, de xingamento. Eu mesmo já peguei como conselheiro alguns casos, como corregedor também, mas como conselheiro no meu primeiro mandato, em que eu, como relator, eu me pronunciei pela punição de colega procurador de justiça, por exemplo, que tinha assediado sexual e moralmente servidores. E esse colega não chegou a ser punido, por quê? Porque ele se aposentou antes. Entendi. No momento que eu lancei o voto, que era pela condenação, um colega pediu vista para analisar o processo e ele se aposentou. Mas aí eu fiz questão de a gente mudando o entendimento do plenário, que o entendimento, doutora Letícia, do plenário do Conselho Nacional é que com a aposentadoria se perdia o objeto daquela persecução disciplinar. Sim. E houve uma mudança de entendimento do plenário para reconhecer a autoria e a materialidade da infração lá, mas deixar de aplicar os seus efeitos em razão da aposentadoria. Até porque isso afeta no cível. Isso, para evitar que aquele colega pudesse se voltar contra a servidora que foi vítima do assédio sexual ou contra as servidoras que prestaram depoimento que foram fundamentais para detectar a situação sob minha ótica de assédio sexual e assédio moral. Então, acho que o assédio moral, ele demanda mais uma convergência de requisitos, mais um debate, porque, pelo que eu percebi, é mais fácil de se identificar o assédio sexual do que o moral, porque o moral ele tem muitas nuances específicas. Existe alguma proposta? Nas decisões tem sido trabalhada essa, digamos, uma espécie de unificação de requisitos, um trabalho em torno como definir o que é o assédio moral, porque eu acho que isso é uma questão difícil na prática, né? Para a gente ter um parâmetro, até para quem mesmo trabalha, para entender o que é o assédio moral. Nós temos cartilhas, né? Nós temos cartilhas do Ministério do Trabalho, vários ministérios públicos também têm, mas eu sugiro à população, aquelas que vão nos assistir, que procurem as cartilhas do Ministério Público do Trabalho. Isso está acessível no site? Está acessível. Se colocar a cartilha Assédio Moral Ministério Público do Trabalho, vai ter lá, fácil. Tudo explicado. Explicado com os elementos, com os tipos de assédio, as situações que caracterizam assédio ou não, o que não é assédio, para que a partir dali a suposta vítima do assédio possa saber se ela é ou não vítima do assédio. E a partir daí procurar, né, os canais competentes, seja na esfera privada, né, se for um ambiente de empresa privada, ou empresa pública em nível organizacional,
que afete o meio ambiente de trabalho, procurar o Ministério Público do Trabalho, ou se for dentro do próprio Ministério Público, procurar a Corregedoria Geral do Ministério Público, a nacional, para representar o colega que eventualmente esteja praticando o assédio. Isso é importante. Doutor, há quanto tempo está no Conselho Nacional do Ministério Público? 4 anos? Vou fazer 4 anos em fevereiro do ano que vem. Agora, 2 anos como corregedor nacional. Isso, é isso? 2 anos. E 16 anos como procurador do trabalho. Isso. Desde que o senhor entrou no Ministério Público, a tua trajetória no Conselho Nacional do Ministério Público, vê alguma evolução na atuação, aliás, no enfrentamento à violência de gênero, doutor? Eu vejo uma conscientização muito maior da instituição. Hoje se debate. Hoje se debate. Né? Foram aprovadas leis muito importantes nos últimos anos em favor das mulheres, que de fato eram necessárias. A própria promoção hoje, né? Isso. E isso dá instrumentos muito efetivos para que o Ministério Público brasileiro, o estadual, o federal, o do trabalho, enfim, possa atuar em defesa e proteção da mulher. Então, hoje nós temos mecanismos reais de enfrentamento e de prevenção, de acolhimento, de responsabilização daqueles agressores, de quem pratica algum tipo de violência de gênero, para que possamos, de fato, tentar conscientizar e diminuir isso. Só diminui com atuação preventiva, com conscientização e também com punição. Porque muitas vezes o ser humano só aprende, às vezes, na dor, né? Então é fundamental que esses casos de feminicídio, casos de violência assim graves, eles não podem de forma nenhuma ficar impunes. E eles precisam ser priorizados pelos promotores e promotoras, até no dia a dia. Quando precisar ali analisar alguns processos, enfim, às vezes tem processos que lidam sobre as mais diversas matérias. Sim. Você mesmo foi promotora em cidade, no início da carreira, estado do interior, que pegava tudo. Então, atuava com tudo. Mas tem situações que são mais gravosas. Quando se envolve a vida, a violência... Dentre as prioridades, existem as mais prioridades, né? E a violência doméstica contra a mulher, ela não começa com feminicídio. Não. Ela começa com xingamento. Ela começa com alguma questão patrimonial, depois ela vai escalando para um empurrão, depois ela escala para um tapa, depois ela escala para algo ainda mais grave e ela chega à morte. Então vão se criando ali, vai se criando um cenário em que se pode detectar um futuro feminicida. Nós criamos junto com o Ministério Público Mato Grosso do Sul o chamado Alerta Lilás, que foi em razão de uma situação de feminicídio que aconteceu no Mato Grosso do Sul, que envolvia a chefe de comunicação do Ministério Público do Trabalho, e ela foi morta pelo namorado, o companheiro, com 6 facadas. E ali, ao se debruçar sobre o caso, nós identificamos uma falha de todo o sistema de proteção. Ela foi mal recebida na delegacia. A delegada, ela até mandou um áudio para umas amigas que nós tivemos a oportunidade de escutar, isso foi veiculado, reclamando do atendimento, que ela tinha sido, de certa forma, não acolhida, destratada pela delegada. Enfim, isso foi apurado lá internamente. Ela, quando teve a medida protetiva concedida em seu favor, teve que ir em casa retirar os pertences pessoais, foi sozinha com um amigo, não foi ninguém da polícia. E ao chegar lá, ela foi morta pelo namorado companheiro com 6 facadas. Então, a falha do Estado em ter uma medida protetiva de urgência concedida, não tinha um policial para ir acompanhando a Vanessa, e ela veio a ser morta. E esse feminicida, ele já tinha agredido 6 mulheres, doutora Letícia. Ele tinha violentado a mãe, a irmã, a ex-mulher, e tinha também violentado 3 ex-namoradas. Uma delas tinha tirado do carro, dentro de um táxi ou no Uber, e tinha arrastado o rosto dela no asfalto. E isso não foi detectado pelo Estado brasileiro, ali o Estado do Mato Grosso do Sul, antes dele conhecer lá a Vanessa. E nós criamos esse alerta ali lá, junto com o Procurador-Geral de Justiça do Mato Grosso do Sul, que hoje qualquer agressor, chegou uma denúncia lá, uma medida protetiva de urgência concedida contra determinado agressor, já tem acesso a uma série de sistemas de banco de dados, como o Banco Nacional de Mandados de Prisão, como o Sistema do Poder Judiciário, Polícia Civil, tudo para se detectar um histórico desse agressor. E a partir dali, fazer uma atuação mais contextualizada e mais efetiva com relação àquela pessoa que pode, de fato, vir a ser um feminicídio se não tiver atuação atenta do Estado brasileiro.
Doutor, o senhor menciona a história da Vanessa. É Vanessa, né? Vanessa Ricarte. Mas se a gente pensar os dados, que o ano passado foram quase 600 mil medidas de proteção deferidas no Brasil, ou seja, são quase 600 mil potenciais Vanessas. Sim. Buscando a rede de proteção. O doutor acha que falta ainda uma reestruturação, falta estrutura para que a gente possa dar esse atendimento mais pronto, que demanda, para a gente conseguir focar nessa prioridade? O que o doutor vê que ainda falta para a gente melhorar nesse cenário todo de enfrentamento à violência? Falta atenção com a mulher. A mulher, muitas vezes, ela é recebida numa delegacia, seja a delegacia especializada de atendimento à mulher, a chamada DEAN, que deveria ter uma estrutura ali acolhedora, ou seja, uma delegacia geral ou de plantão, e ela, em muitas situações, ela não é bem recebida. É um ambiente que não traz qualquer tipo de conforto. É um ambiente direcionado para o agressor, para o criminoso, e não para a vítima. A mulher é ouvida, às vezes, 2, 3 vezes. É ouvida pela Polícia Civil, é ouvida pela assistência social. Às vezes a Polícia Militar faz uma triagem anterior e ela passa 4, 5, 6 horas ali. Não tem ninguém para levar ela para uma perícia. Ela tem que pegar, às vezes, um táxi, um Uber. Às vezes não tem dinheiro. Ela não tem ninguém, às vezes, para retirar pertences pessoais dela. Que foi o que aconteceu com a Vanessa. Ou para levar ela, por exemplo, para uma casa-abrigo. Que em muitas situações ela não tem para onde ir. Exato. O agressor está dentro de casa. Então, essas situações precisam do acolhimento melhor e o Ministério Público tem que estar atento. O Ministério Público é o elo principal entre o início do atendimento à vítima e o final, que é uma eventual medida judicial ou medida protetiva ou condenação. Claro. Ele é um órgão ali que acaba atuando na esfera do Poder Executivo e do Poder Judiciário. Então, nós temos muito poder para mudar essas situações. Então, o que nós esperamos hoje, doutora Letícia, é que o Ministério Público, de fato, ele venha para a vanguarda e assuma o protagonismo de defesa das mulheres brasileiras. Nós temos que ser um dos principais canais de acesso. A vítima, ela tem que olhar o Ministério Público, ela tem que dizer: aqui eu vou ser bem recebida, aqui eu vou ter um promotor, uma promotora ou um servidor, uma servidora capacitado, numa sala lilás ou qualquer outro tipo de sala, mas que tenha ali um atendimento que dê um direcionamento para aquela mulher, para que ela se sinta protegida e para que ela não venha a ser vítima de um feminicídio ou de qualquer tipo de agressão. Então, assim, é essa a instituição que a gente sonha. Sim. E eu tenho certeza que nós temos tudo para transformá-la em um médio ou longo prazo, a instituição que nós queremos aí, para que nós possamos, de fato, reduzir violência política, violência institucional, violência doméstica familiar e feminicídio. Claro que nem tudo depende da gente como instituição, né? O ideal seria que todas as cidades, os municípios, tivessem uma delegacia de proteção à mulher funcionando 24 horas. Porque há até pesquisas que apontam que nas cidades em que essas delegacias existem, há uma redução no número de crimes contra a mulher. Mas ainda existe a limitação, a escassez ainda desse atendimento especializado. Nós temos... Não são todas as cidades que têm as casas da mulher brasileira. E esse é um centro muito importante hoje de atendimento à mulher vítima de violência doméstica, porque ali centraliza atendimentos multidisciplinares. Tem a delegacia, tem a assistência social, tem o psicólogo, o juiz fica ali, o promotor. Então, é uma rede, em algumas delas existe a casa de acolhimento. Então, há uma rede bem completa. E eu gostaria de pedir para o doutor, finalizando aqui, para as mulheres que nos assistem, qual mensagem o doutor deixaria para essas mulheres que muitas vezes enfrentam dificuldades de denunciar? Quais canais de acesso para que a gente possa divulgar essas informações para o maior número de mulheres e homens também? Porque nós temos também que incluir nessa pauta os homens. Qual mensagem que o doutor entende importante deixar hoje para essas mulheres que nos escutam, para as pessoas que estão nos escutando, e informação sobre os canais hoje que temos de acesso a isso? Como mensagem final, doutora Letícia, para as mulheres e para os homens brasileiros também que venham a nos assistir, especialmente as mulheres, é que acreditem também no Ministério Público, procurem o Ministério Público, procurem, cobrem uma atuação do Ministério Público, mas é importante também saber, conhecer os tipos de violência. Sim, então, se não souber o que é buscar, é uma lei fácil de ler, ou tem cartilha sobre a Lei Maria da Penha, esse tema é muito debatido hoje,
Busquem saber o que é a violência física, que é mais fácil, o que é a violência patrimonial, que muitas vezes o companheiro tira dinheiro, às vezes retira dinheiro da conta da mulher. Ou quebra algum patrimônio dela. Ou a violência psicológica, que ela é muito mais, digamos assim, sutil, né, subliminar. E que a partir dessa conscientização, busquem entender se estão sendo vítimas de violência ou não. E procurem o Ministério Público, procurem a Defensoria, procurem a delegacia, registrem, né, e exerçam seu direito. Não deixem essa escalada de violência ir subindo a cada dia, a cada situação, porque isso pode desaguar de fato numa morte que vai deixar uma família toda desestruturada. Nós vemos situações em que, quando a mulher é morta, os filhos ficam órfãos de pai e mãe, porque a mãe é morta e o pai é preso, né, fica preso ali muito tempo, e a pena hoje é muito pesada. E para os homens, que tenham também esse olhar mais sensibilizado para a figura feminina. Não há relação, qualquer relação de ascendência ou de superioridade de homem para mulher ou de mulher para homem. É fundamental que o homem, e muitas vezes acontece isso, entenda que não há exercício de qualquer tipo de poder sobre a mulher. A mulher tem a sua liberdade e ela tem a sua independência para tomar a decisão que ela convier dentro da sua relação pessoal e familiar. Então é fundamental que os homens tenham também acesso ao que seria a violência psicológica, para que saibam se de fato estão praticando ou possam ouvir praticar. E se eventualmente tiver alguma dúvida, também procure a instituição para se conscientizar, busquem ciclos reflexivos e entendam que briga de marido e mulher não tem isso de não meter a colher. Isso é uma decisão do Estado brasileiro de proteger as mulheres com essa legislação, e o Ministério Público vai velar por ela. E além do canal de denúncia por telefone, que é o 180, quais outros canais que temos? Temos formulários também, né, nos sites. Isso, tem o 190 também, né? O 190, 180, 190, que o 190 é aquele que dá acesso diretamente com a Polícia Militar. Sim. E ali, geralmente, nos estados tem situações em que há profissionais da polícia capacitados para atender as vítimas de violência doméstica, canais específicos dentro do 190. E, além disso, o Ministério Público tem canais. Hoje todo mundo tem um celular, então é muito fácil, com acesso à internet, buscar o Ministério Público do seu estado e fazer uma denúncia a partir de um link específico, que é de fácil visualização, no próprio site do Ministério Público ou na delegacia. Sim. Hoje se faz um boletim de ocorrência muito fácil também, né? Mas não deixe de fazer, de procurar uma autoridade para que ela possa, de fato, buscar a sua proteção. Porque nós temos dados hoje muito fidedignos que as medidas protetivas de urgência, as chamadas MPUs, elas protegem de fato as mulheres. Então, qualquer que seja a medida, né, e muitas vezes se faz ali o afastamento do agressor, ela tem surtido efeitos positivos. O índice de mulheres que morrem hoje, que tinham medida protetiva de urgência concedida, é baixo. A maioria que morre são mulheres que não tinham nenhuma medida protetiva de urgência trazida pela Lei Maria da Penha, concedida em seu favor. Então é fundamental que procurem aí a rede de proteção, as delegacias, o Ministério Público e o Judiciário, para que de fato venham a evitar um crime mais grave como o feminicídio. Tá certo. Bom, eu agradeço imensamente, doutor, por ter aceitado participar desse episódio, dessa conversa, de um tema extremamente relevante para toda a sociedade brasileira. Obrigada. Eu que agradeço, doutora Letícia. Para mim foi um prazer poder conversar contigo aqui, expor também esse tema que é fundamental para nós e mostrar um pouco do trabalho da Corregedoria Nacional, do CNMP, do Conselho Nacional, e o que a gente pode fazer para melhorar o Ministério Público em todo o país. Sim. E conseguir também atingir ali, preservar direitos fundamentais de mulheres Brasil afora. Exatamente. Muito obrigado mesmo. Obrigada.